A creepypasta de hoje é muitíssimo interessante. É interessante. Eu tô muito empolgada pra contar ela pra vocês e a premissa é a seguinte: imagina que você foi contratado a $35 por hora para vigiar uma mulher. É esse o seu trabalho, você tem que vigiar uma mulher através das câmeras, mas obviamente, se você tá aqui, você sabe que não se trata apenas disso e que tem algo por trás sim. Algo que no final das contas se tornou bem surpreendente. Ai, Nath, o quê? Aí você vai ter que assistir o vídeo até o final pra poder saber. Bom, antes do vídeo começar, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir creepypastas. Considere também se tornar membro do canal, pois assim você apoia o meu trabalho e apoia o canal. E galera, os que me acompanham no Spotify, saiba que tem como você se tornar membro também. Basta você pesquisar Covil da Nath Apoia-se, clicando pra fazer parte, você vai ser redirecionado pra página do Apoia-se, fazendo tudo o que eles pedem, você vai ter acesso aos episódios exclusivos, que inclusive já tem. Não se esqueçam também de passar na lojinha do canal, lá tem vários produtos, incluindo a caneca do Eren, que vocês já viram aqui 1 milhão de vezes. E clicando e comprando através do meu link, você também apoia e muito aqui o canal. Bom, eu acho que vocês já sabem, peguem os seus cafés, seus crochês, seus tricôs, suas águas, peguem as suas tortas de bolacha. Queria muito comer uma torta agora, inclusive, hein? Peguem as suas planilhas, seus exercícios, que agora eu entrei na minha era fit, entendeu? Peguem os seus almoços, seus cafés da manhã e, nesse caso, no horário que eu acabei de postar, as suas jantas. Ou seu lanchinho da madrugada, né? De repente o vídeo vai sair de madrugada, eu ainda não sei de qualquer forma. Enfim, é uma lista realmente muito grande e eu fico muito feliz que vocês sempre vão adicionando cada vez mais coisas. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Há 3 anos eu estava olhando os classificados de emprego quando um dos anúncios me chamou a atenção. Não pelo que dizia, mas por ser tão sucinto. Pelo que me lembro, o anúncio dizia apenas: vaga disponível, bom salário, sem benefícios, descrição necessária. Depois listava o endereço de e-mail e só. Na época eu gerenciava uma loja de música, mas já havia começado a ouvir rumores de que fecharíamos as portas no ano seguinte e a probabilidade de uma transferência para outra loja era quase zero. Eu vim olhando os anúncios de emprego melancolicamente nos últimos dias, mas esse foi o primeiro que me chamou a atenção, mesmo que apenas por estar entediado e por ser estranho. Então eu enviei um e-mail. Meia hora depois, recebi uma resposta informando-me para comparecer a um determinado prédio comercial em uma área nobre da cidade em um horário preciso, para minha triagem. Compareci ao local e, após aguardar alguns minutos no saguão, fui encaminhado a uma sala onde me entregariam uma série de formulários e questionários para preencher. Recolheram-nos e disseram que entrariam em contato. Eu quase havia me esquecido de tudo até que, um mês depois, eu recebi uma ligação dizendo que eu havia passado para a segunda etapa do processo seletivo. Novamente me deram um endereço e horário, e quando cheguei, dessa vez era em outro e elegante parque empresarial, a 30 quilômetros do primeiro, fui recebido por um homem que se apresentou como o Sr. Solomon. Ele me acompanhou até uma sala grande com uma cadeira e uma mesa. Sobre a mesa havia 2 monitores grandes, um teclado e um mouse, e uma caixa de metal parafusado com 2 botões enormes, um vermelho e um verde. Ele me disse que essa sala era um modelo do local onde eu trabalharia se aceitasse um emprego. Ele descreveu o trabalho da seguinte forma: eu trabalharia 7 turnos de 6 horas por semana. Meu trabalho era simples. Chegaria ao trabalho 10 minutos mais cedo e entraria em uma área externa semelhante a um vestiário. Teria meu próprio armário pessoal, guardaria todos os meus pertences no armário e trocaria de roupa vestindo o uniforme fornecido. Em hipótese alguma, eu deveria levar qualquer item meu para a sala de vigilância. Quanto ao que eu deveria fazer nessa tal sala de vigilância, me disseram que o monitor à esquerda exibiria constantemente uma transmissão ao vivo de uma câmera de alta definição em um local remoto. Meu trabalho era simples: observar a câmera. Uma vez por hora, eu acessaria o computador conectado ao monitor à direita e registraria um breve relatório descrevendo qualquer coisa interessante que tivesse ocorrido na última hora. Eu não teria canetas, lápis ou papel, e jamais deveria tentar fazer anotações escritas sobre o trabalho. Quanto aos botões vermelho e verde, o botão vermelho só deveria ser usado em caso de emergência. Isso significava algo no vídeo ou no meu espaço de trabalho que exigisse ajuda externa. O botão verde deveria ser acionado se houvesse algo na transmissão de vídeo que fosse particularmente relevante. Isso alertaria outras pessoas em algum lugar de que, pelo menos na minha opinião, algo interessante estava acontecendo. Solomon enfatizou que, embora eu tivesse liberdade para decidir quando usar esse botão, eu deveria optar por usá-lo apenas se e quando algo de real importância ocorresse. Ele apontou para a câmera no teto da sala em que estávamos. Disse que a sala real seria igual.
Meu trabalho seria observado e outras pessoas também estariam assistindo a sala pela transmissão de vídeo. Disse que eu era apenas uma redundância caso outros sistemas falhassem. Então, deu um sorriso irônico e perguntou se eu sabia o que ele queria dizer com redundância. Assenti com a cabeça tentando não demonstrar a minha irritação. Não sou de muito papo, então às vezes as pessoas acham que eu sou idiota. Tudo bem. Que ele pense isso se me pagar bem o suficiente. O salário era muito bom. $35 por hora. Isso me preocupou. Eu já estava pensando que era algum tipo de experimento psicológico ou trabalho secreto do governo, o que não me incomodava. Mas receber esse dinheiro todo para ficar sentado olhando para uma tela? Minha mãe sempre me dizia que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E isso parecia bom demais para ser verdade. Perguntei se eu estaria fazendo algo ilegal. Solomon riu e disse que não. Perguntei se alguém se machucaria, e novamente ele balançou a cabeça de forma negativa. Disse que o motivo de me pagarem tão bem era porque precisavam de funcionários motivados, profissionais e discretos. O trabalho que realizavam era importante e, por vários motivos, não podia ser discutido. Se eu aceitasse o emprego, eu teria que assinar documentos prometendo que jamais falaria sobre o meu trabalho ali, sob pena de ser processado ou até preso. Só estou quebrando esse acordo agora por causa de tudo o que aconteceu. Então, eu aceitei o emprego e, como queriam que eu começasse imediatamente, tive que sair da loja sem aviso prévio. Me senti mal por isso, mas também estava animado com o novo emprego. Era um bom salário e parecia um trabalho muito fácil, embora um pouco entediante. Eu estava nervoso, com medo de que houvesse algo a mais por trás disso, mas disse a mim mesma que teria que ver. Não fazia sentido amarelar e desperdiçar uma boa chance por deixar minha imaginação correr solta. Me disseram a localização do trabalho e quando cheguei lá, fiquei impressionado ao ver que era exatamente como a sala de modelo que me haviam mostrado, com apenas algumas diferenças. Havia um vestiário pelo qual era preciso passar para entrar na sala de vigilância e também um pequeno banheiro anexo à sala de vigilância real. A sala real tinha um pequeno bebedouro no canto, mas como eu não podia levar nada comigo, tinha que comer antes ou depois de cada turno. A maior diferença, claro, era que os monitores estavam ligados. O monitor à direita era apenas um terminal em preto e branco, como aqueles que vemos em filmes às vezes. Eu conseguia digitar meus registros, mas não tinha internet para consultar nada ou algo do tipo. Já o monitor da esquerda era um vídeo de um cômodo. Acho que daria para chamar de quarto porque tinha uma cama, mas também tinha muitas outras coisas. Uma TV, um sofá e cadeiras. Algumas mesas e bastante espaço vazio entre elas. A câmera devia estar bem alto, num canto, porque eu conseguia ver praticamente tudo, exceto as laterais dos móveis. No começo, porém, eu não tinha reparado em nada disso. Eu só via ela. Ela parecia ser um pouco mais velha do que eu e era muito bonita. Quando a vi pela primeira vez, ela estava deitada de lado no sofá. Era a parte da sala mais distante da câmera, mas a imagem estava muito nítida e eu percebi que ela estava dormindo. Me vi inclinando mais para frente em direção ao monitor para vê-la melhor. Então, pensei no que estava fazendo e me senti envergonhado. Era como se eu estivesse espionando a mulher. Um voyeur, como minha mãe costumava dizer. Eu não queria ser um voyeur, mas também não era idiota. Eu precisava pensar bem nisso. Foi um bom trabalho, e eu não estava fazendo nada de errado, certo? Eu não estava machucando ninguém. A mulher parecia bem e o quarto era agradável. Ela provavelmente concordou em estar lá e isso é tudo um experimento ou algo assim. Eu só tô exagerando. Então, sentei-me na cadeira e comecei o meu trabalho. Não demorou muito para que eu entendesse melhor. A mulher, a quem eu passei a chamar de Rachel, não estava lá por vontade própria. Nunca a vi machucada, mas era evidente que ela nunca saía daquele quarto, exceto para ir ao que eu acredito ser um banheiro. Área que minha câmera não alcançava. Bom, ela nunca saía do quarto por vontade própria. Periodicamente, algumas vezes por semana durante meus turnos, homens e mulheres com roupas estranhas entravam e a levavam para fora do quarto. Às vezes ela resistia, mas geralmente apenas se deixava levar, de cabeça baixa. Eles sempre a traziam de volta, embora as vezes em que ela não voltava durante o meu turno fossem sempre as piores horas para mim. Eu ficava preocupado com ela até chegar ao trabalho no dia seguinte e vê-la na sala assistindo TV ou pintando. Ela nunca parecia machucada ou mesmo chateada, exceto quando a levavam. E mesmo quando ela resistia, eles sempre eram gentis com ela. Mesmo assim, eu sabia que tinha algo errado.
Eu pensei em pedir demissão ou apertar o botão vermelho para que alguém viesse me dar algumas respostas. Ou, sei lá, ligar para a polícia e mostrar a eles o que a câmera estava me mostrando. Só que eu tinha medo. Medo de perder o emprego e medo do que essas pessoas poderiam fazer comigo se eu pedisse demissão ou as denunciasse. Solomon tinha me dito quando aceitei o emprego que parte de ser discreto era não fazer perguntas. Nunca me pediram para fazer mais do que já haviam me pedido, mas eu jamais poderia contar a alguém o que eu fazia ou via, e jamais poderia questionar o que eu estava fazendo ou por quê. Então, eu inventei desculpas. Era tudo um experimento, ela estava louca ou doente, eles estavam tentando ajudá-la. Eu estava fazendo um trabalho. Ela estava fazendo um trabalho, assim como eu. Ou se ela fosse uma prisioneira em algum lugar, pelo menos eu estava observando para garantir que ela estivesse bem. Se tentassem machucá-la ou se eu percebesse que ela realmente não queria estar ali, eu poderia pedir ajuda. De certa forma, eu dizia para mim mesmo, eu a estava ajudando, estava protegendo, observando ela. Não espero que você dê muita importância às minhas desculpas. Eu mesmo não as acho muito convincente, principalmente agora. Mas em minha defesa, quando as coisas mudaram, eu não ignorei o problema e nem tentei justificá-lo. Eu sabia que algo precisava ser feito. Rachel costumava pintar por 1 ou 2 horas todos os dias e parecia que sempre acontecia durante meus turnos da tarde. O cômodo não tinha janelas, pelo que eu pude perceber, mas acho que ela usava o relógio ou o próprio ritmo para manter uma espécie de rotina. Eu sempre gostava de observá-la pintar. O objeto que ela estava pintando estava sempre virado para o lado errado para que eu pudesse ver, mas eu conseguia ver o seu rosto enquanto trabalhava. Ela sempre parecia feliz e tranquila quando pintava, e vê-la assim sorrindo serenamente de vez em quando conseguia o resultado desejado, sempre alegrava meu dia. Percebi que algo estava de errado quando ela começou a pintar com mais frequência algumas semanas atrás. Sua expressão estava mais concentrada e séria, e havia uma tensão em seus movimentos que eu não estava acostumado a ver. A princípio eu pensei que ela estivesse apenas se esforçando muito em alguma coisa e quis dizer a ela para não se preocupar. De qualquer forma, a cada poucas semanas, os outros vinham e tiravam as suas pinturas antigas, trazendo uma nova pilha de, acho que a palavra é tela. Mas não era apenas falta de concentração. Tinha algo errado. Ela não parecia feliz e trabalhava por horas a fio. Em 3 dias, ela havia terminado 4 pinturas. Eu vinha ficando cada vez mais preocupado observando-a trabalhar, e quando ela terminou a 4ª tela, me vi dizendo para ela simplesmente parar e descansar um pouco. Eu já havia me acostumado a conversar com o monitor, a falar com ela à minha maneira, mas ela não parou. Em vez disso, começou a mover as telas, organizando-as no encosto e no assento longo do sofá no fundo da sala. Essa foi a primeira vez que vi algumas das suas pinturas. Mesmo quando os outros a tiravam da vitrine, elas sempre pareciam estar viradas para longe da câmera. Eu ainda estava preocupado com ela, mas também feliz por finalmente ver algo em que ela havia trabalhado. Feliz e maravilhado. Eram belíssimas. Uma era uma linda floresta verde, a outra, um antigo poço de pedra. Uma terceira, uma casa solitária numa pequena ilha. A última, um cinema com aparência antiquada. Todas pareciam saídas de um sonho com linhas de cores voaçantes misturando-se no ar ao redor como folhas levadas pelo vento. Só quando olhei com atenção que percebi que as linhas de cor não eram aleatórias. Eram palavras. Fáceis de passar despercebidas se não olhasse com atenção e, por si só, não pareciam significar muito. Apenas o fantasma de uma palavra em algum lugar em cada uma das pinturas. Fácil de se perder. Inclinei-me para a frente do monitor e apertei os olhos tentando ler as palavras. Então meu coração começou a palpitar quando finalmente as consegui distinguir. Pisquei e esfreguei os olhos olhando novamente e lendo-as em voz alta na ordem correta, da esquerda para a direita. As 2 primeiras letras e depois as de baixo. Por favor, ajuda, meu, Thomas. Afastando-me do monitor, levei a mão na boca. Eu não sabia o que fazer. Eu não entendia como aquilo podia estar acontecendo. Não era só o fato de ela estar pedindo ajuda, embora isso fosse uma parte importante da situação. Acontece que o meu nome é Thomas. A pergunta que não quer calar é como que essa mulher sabe o nome do Thomas? E o que ele vai fazer assim?
pra ajudar ela. Enfim, continuando, de repente o Thomas lembrou que ele estava sendo observado, então ele tentou ali se acalmar, e a primeira coisa que ele pensou é: "Será que eu devo apertar o botão?" Lá ele, rapaz. O pior de tudo é que, tipo assim, tem tantas possibilidades nesse caso, né. Primeiro, ela pode ser uma vítima que foi sequestrada realmente, mas ela também pode ser realmente uma prisioneira e ela pode ser uma pessoa ruim e ele tá observando ela ali, né, porque ela tem que ser observada, é uma pessoa, assim, altamente perigosa. Só que aí a gente lembra que ela sabe o nome dele. Então se ela sabe, talvez ela seja um experimento, né, talvez ela seja tipo uma Eleven da vida. Não sabemos ainda, né, muito cedo para concluir qualquer coisa, mas são pensamentos aí aleatórios soltos no mundo. Mas eu tenho uma coisa a dizer, eu jamais estaria na situação do Thomas, jamais estaria, sabe por quê? Porque já dizia minha avó que quando a esmola é muito, o santo desconfia, e a minha avó tem razão, entendeu? O botão vermelho era para emergências. Se ela fosse uma prisioneira ou algo assim, e se estivesse tentando escapar, poderia pensar que era uma emergência. Mas ninguém se feriu, pelo que eu saiba. E acho que o Sr. Solomon quis dizer para usar o botão em casos de emergência policial ou de ambulância, não em algo como isso. Mas e o botão verde? Isso realmente foi algo digno de nota. Não só ele estava pedindo ajuda, mas estava me pedindo ajuda. Me forcei a parar por um instante. Não tinha certeza se era para mim. Eu tinha estudado com vários meninos chamados Thomas. Thomas era um nome comum, mas qual a probabilidade dela pintar esse nome enquanto eu trabalhava aqui? Eu não queria ser bobo, mas também não queria ser muito. Qual é a palavra? Minha mãe costumava dizer isso quando lia seus livros sobre anjos. Cético. Eu também não queria ser cético. Precisava acreditar que provavelmente era para mim, e isso era algo que eles gostariam de saber. Mas será que eu deveria apertar o botão verde? Minhas mãos se dirigiram para a caixa de metal sobre a mesa, mas eu hesitei. Eu não gostava de quebrar regras e tinha medo do que aconteceria se eu as quebrasse. Se eles realmente a mantivessem prisioneira, provavelmente eram pessoas muito más, mas eu não sabia disso. Talvez eles fossem bons e ela fosse má. Mas eu só olhei para o monitor pela primeira vez desde que li as palavras. Rachel já estava tirando os quadros do sofá como se soubesse que a mensagem havia sido recebida. Com uma tela em cada mão, ela olhou para a câmera enquanto atravessava a sala e tive a sensação de que estava olhando diretamente para mim. Meu peito apertou quando minhas mãos se afastaram dos botões. Não, eu não achava que ela fosse má. Eu a observava há tempos. Sentia que a conhecia, que saberia se ela fosse má. Por mais estranho que parecesse, de certa forma, ela era minha amiga. E eu ia tentar ajudá-la. Passei o resto do meu turno tentando agir normalmente e pensando no que dizer. Eu sabia que quem estivesse observando poderia ter notado as pinturas ou percebido meu comportamento, mas não podia me preocupar com isso. Tentaria manter a calma e pensar em como poderia ajudá-la. As únicas pessoas que eu realmente conheci relacionadas a esse trabalho foram algumas pessoas quando eu preenchi os formulários e o Sr. Solomon, quando ele me mostrou a sala modelo e me explicou a função. Eu não tinha como contar a nenhum deles, exceto pelos botões. Meus pagamentos eram depositados eletronicamente e eu nunca encontrei ninguém que trabalhasse na sala de vigilância. Esse pensamento me fez parar por um segundo. Eu sempre achei estranho nunca encontrar ninguém quando eu estava indo ou vindo. A pessoa que eu estava substituindo ou a pessoa que estava me substituindo. Sempre imaginei que deveria haver outras pessoas, outras salas de vigilância, até que simplesmente nos colocavam em turnos para que não nos encontrássemos. E eu ainda achava que havia outras pessoas. Parte da razão pela qual pensei nisso foi porque parecia que eu não era a única pessoa que usava a sala de vigilância. O bebedouro, o papel higiênico, o sabonete, tudo parecia acabar mais rápido do que eu imaginava se estivesse usando sozinho. Se isso fosse verdade, talvez eu pudesse descobrir quem eram e talvez fosse mais seguro conversar com eles do que com quem quer que fosse meu chefe. Saí do trabalho às 8 naquela noite e, em vez de comer alguma coisa e ir para casa, dei uma volta no quarteirão de carro e estacionei na rua, perto do prédio onde eu trabalhava. Nada havia mudado enquanto eu dirigia por ali por um minuto. Nenhum carro novo havia estacionado, nem nada. E se eu estivesse certo, eles não mandariam ninguém para me substituir até terem certeza de que eu tinha ido embora. Então eu sentei e esperei. Eu estava cansado e a rua estava muito vazia e entediante. E eu estava tão assustado que eu não conseguia dormir. Cada vez que um carro passava ou alguém caminhava pela calçada, eu ficava tenso. Eu ficava imaginando um SUV ou uma van parando atrás de mim. Homens saindo e me tirando do carro à força, me levando para algum lugar onde Rachel estava, para me matar ou sei lá.
Meia dúzia de vezes que eu liguei o motor e saí dirigindo, mas sempre me lembrava dela sozinha naquele quarto. Ela não tinha ninguém além de mim para ajudá-la e eu tinha que tentar. 2 horas depois, um homem gordo e calvo estacionou e começou a caminhar em direção ao prédio. Assim que vi que ele conseguiu destrancar a porta e entrar, abri a porta do meu carro para ir falar com ele. Mas parei. Precisava ser esperto. Eu não sabia onde eles estavam, mas tinha certeza de que havia câmeras escondidas no vestiário e do outro lado de fora do prédio. Se eu entrasse correndo lá e confrontasse aquele cara, eles saberiam com certeza que eu estava aprontando alguma coisa. Suspirando de frustração, fechei a porta e esperei até o fim do turno dele. Pensei em segui-lo como nos filmes, mas tinha medo de perdê-lo de vista ou de que ele chamasse alguém, ou que ele chamasse a polícia. Então esperei até que ele estivesse voltando para o carro depois de um turno de 6 horas, torcendo para que estivesse longe o suficiente das câmeras para não me flagrarem. E então, conheci o homem que viria a ser conhecido como Charles. Ei, cara, eu posso falar com você um minuto? Ele estava de costas para mim e apenas acenou com a mão distraidamente sem levantar o olhar. Desculpa, eu não tenho dinheiro, tenho um bom... Ele parou de repente olhando para trás enquanto falava. Meu Deus, não. Você precisa sair daqui, garota, a gente não pode conversar. Percebi que ele estava com medo, mas não podia arriscar deixá-lo ainda. Não depois de tudo. Dei um passo à frente e fechei a porta enquanto ele tentava entrar no carro. Então, você sabe quem eu sou? Tentei não parecer grosseiro, mas dava para perceber o quanto eu estava irritado na minha voz. Ele puxou a porta com força de novo, mas eu ainda segurava e eu era mais forte do que ele. Depois de um segundo puxão mais fraco, ele se virou, com o rosto tenso e com a aparência cansada. Eu sei quem você é. Você trabalha aqui, que nem eu. E eu tô te dizendo, a gente não deveria estar conversando. A gente não deveria se encontrar. Nunca. Franzi a testa. O Sr. Solomon nunca me disse isso. Ele nunca disse que era uma das regras. O homem balançou a cabeça. Sr. Solomon. Bom, existem muitas regras que eles não te contam. Aposto que não te disseram o que você ia assistir antes de começar, não é? Quando apenas abaixei os olhos, ele continuou. Eu também não. Eu tô nesse emprego há 10 anos. Já vi outras pessoas entrarem e saírem geralmente porque quebraram uma das regras que nunca mencionam. A única razão pela qual eu ainda tô aqui é porque eu mantenho a cabeça baixa e a boca fechada. Ele apontou o dedo pra mim. E você? Você deveria fazer o mesmo, se ainda não for tarde demais. Senti meu estômago se contrair num nó gelado. Tarde demais? O homem esfregou o rosto. Garoto, você acha que eles não sabem que a gente tá conversando? Acha que alguma coisa acontece sem que eles saibam? Ele olhou pro prédio com um olhar de tristeza e medo. Quer saber? Vai que você já matou nós dois. Balançando a cabeça, ele me empurrou pra trás e começou a abrir a porta. De qualquer forma, chega de arriscar. Você precisa parar de fazer perguntas e simplesmente fazer o seu trabalho. É muito mais saudável assim. Dito isso, ele entrou no carro e fechou a porta. Dessa vez, não tentei impedi-lo. Embora já estivesse preocupado com o que ele havia me dito, ouvir a confirmação foi paralisante. Qual era exatamente o meu plano? Ele provavelmente não sabia mais do que eu, e mesmo que soubesse, o que eu poderia fazer com qualquer informação que ele me desse? Voltei para o meu carro com o coração pesado. Ainda estava com medo, mas mais do que isso. Estava triste e envergonhado. Eu queria ajudar Rachel, mas eu não sabia. Não ia desistir, mas enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, não conseguia pensar no que fazer a seguir. Aquilo não era um filme e eu não era um herói. E as únicas ideias que me restavam eram ir à polícia, que poderia estar sob o controle de quem quer que fosse o meu chefe, ou tentar obter provas de que ele estava sendo mantido em cativeiro por conta própria. Ao estacionar o carro e entrar no prédio, tomei uma decisão. A menos que me visse em algo melhor durante a noite, eu colocaria as duas ideias em prática. Amanhã, quebraria a regra de não levar nada comigo. Usaria meu celular para gravar um vídeo da sala de vigilância de Rachel e de como ela estava presa em algum lugar, e de mim contando tudo o que eu sabia. E enviaria o vídeo por e-mail para todos os jornais, sites e canais da internet que eu conseguisse imaginar. Depois, iria à polícia e entregaria uma cópia também, se conseguisse chegar até lá sem ser pego. Talvez se eu fizesse tudo isso, mesmo que me pegassem, alguém iria ajudar Rachel. Eu estava tomado pela preocupação e pelo pavor só de pensar em ser ferido ou morto. Uma parte de mim dizia que eu deveria simplesmente fazer o que me mandasse e esperar que tudo aquilo passasse.
Mas eu não conseguia viver comigo mesmo se fizesse isso. Mesmo que eu errasse, sentia que precisava tentar. Estava tão absorto que não ouvi uma pessoa se aproximando por trás quando destranquei a porta do meu apartamento. Thomas! Me virei e senti minhas pernas fraquejarem enquanto eu tropeçava e batia de costas na porta. Eu devia estar sonhando, ô maluco. Segurei a maçaneta para me apoiar enquanto olhava para a mulher à minha frente. Não podia ser ela, mas de alguma forma, era. Rachel? A dúvida que não quer calar aqui é: será que é ela mesma? Eu não sei, viu? Eu, no lugar do Thomas, nessa altura do campeonato, estaria desconfiada até mesmo da minha sombra. Provavelmente estaria desconfiada até da minha família, entendeu? Vai saber se todo mundo foi substituído e eu tô sendo observada. Acho eu que seria um bom momento pra mudar de nome, mudar de endereço, raspar a cabeça e começar do zero. Exatamente nessa ordem, entendeu? Mas, continuando a história, a Rachel fica meio surpresa, ela hesita um pouco e aí pergunta pro Thomas se era assim que ele chamava ela e que ela tinha gostado, mas que na real o nome dela era Melanie. E daí o Thomas fica meio envergonhado porque era óbvio que esse provavelmente nunca foi o nome dela e que foi algo que ele mesmo inventou. E aí ele pergunta se era realmente ela e aí ela diz que sim. Só que a única reação do Thomas aqui foi simplesmente abraçar aquela estranha na frente dele. E ela retribui o abraço e depois diz no ouvido dele que eles precisavam conversar, mas que não podia ser ali. Então ela diz que eles precisam entrar para poder conversar e tudo mais. Tá vendo? Isso aqui é mais uma prova de que, não sei, a situação toda, na minha opinião, está tão conveniente, sabe? É conveniente demais. Eu já teria surtado, entendeu? Eu já teria saído correndo, gritando, ia fazer um escândalo, porque se acontecesse alguma coisa comigo, alguém ia lembrar que uma maluca fez um escândalo na rua, entendeu? Bom, eles entram e daí o Thomas pergunta pra ela como, e a Melanie diz que as coisas não são do jeito que ele acha que são e nunca foram na real. E aí ele fica meio confuso e fala: Como assim, querida? Como assim não é do jeito que eu acho que é? Bom, vamos ver o que ela quer dizer ou não com isso, né? Porque eu também não sei. Ela segurou a ponte do nariz por um instante, olhando pra baixo como se estivesse tentando encontrar as palavras certas pra dizer, seja lá o que fosse que ela quisesse dizer. Thomas, você faz parte de um experimento psicológico. Eu participo dele há mais tempo do que você como uma das atrizes e eu ainda não sei todos os detalhes. Eu tenho quase certeza de que é conduzido por alguma agência governamental e sei que eles estão investindo muito dinheiro e tempo nisso, mas por quais motivos eu não sei ao certo. Percebi que estava torcendo as mãos. Não, aquilo não estava certo. Não podia estar certo. Era algum tipo de truque. Melanie continuou. O que eu sei é que você está sendo vigiado como um sujeito de longo prazo. Eles construíram todo um cenário em que você faz um trabalho secreto observando alguém. Que parece estar em uma situação de vulnerabilidade. Eles te dão instruções e uma maneira de fazer escolhas. Você tem botões ou algo assim para escolher, certo? Assenti fracamente com a língua presa na garganta. Sim, um botão vermelho e um verde. Ela suspirou e assentiu. Eu acho que estão testando o quanto você obedece. Que escolhas você fará com base na sua moral e na sua inteligência e no seu medo? É interessante, ou pelo menos eu achava quando entrei para o grupo há 6 anos atrás. Eles nunca me deram muitos detalhes oficialmente, só a ideia geral. Mas as pessoas comentam. Os outros atores e eu às vezes ouvimos algumas coisas e fofocamos. Ela sorriu tristemente. Foi isso que me fez começar a me sentir mal. Eu interrompi. Outros atores? Os olhos de Melanie se arregalaram. Ah, droga, é mesmo. Desculpa, eu acho que ainda chamam ele de Sr. Solomon. E tem outros também. Enquanto eu apenas a encarava, ela continuou. Enfim, por muito tempo foi só um emprego normal, né? Eu passava 6 horas por dia fingindo ser uma garota presa, basicamente fingindo que estava pintando ou assistindo TV. Sabe, coisas chatas. Não consegui evitar interromper novamente, odiando o tremor de mágoa na minha voz. Você falsifica a pintura? Você não tá realmente pintando esses quadros maravilhosos? Melanie parecia constrangida. Não, desculpa, eu não sei pintar nada, mas eu sou uma cantora muito boa. Ela tentou sorrir, mas hesitou. Estendendo a mão, tocou meu braço. É por isso que as pinturas estão sempre viradas para que você não as veja. Elas já estão prontas. Tudo que você vê são telas em branco e... Bom, quando eles querem que eu mostre alguma coisa pra você. Sua expressão escureceu enquanto continuava. Foi por isso que eu tive que quebrar as regras e entrar em contato com você.
Quando começaram com essa história de mensagens subliminares e esse joguinho psicológico, eu fiquei preocupada. Preocupada que você levasse a sério demais. Que você pudesse se machucar ou alguma coisa pior. Assim que você saiu do seu turno hoje à noite, eu conversei com um dos caras do departamento de vídeo. Ele me contou como você tinha reagido. Me mostrou que você ainda estava estacionado na rua perto do prédio, e aí eu dirigi até lá. O cenário do quarto fica em um prédio fora da cidade. Eu vi você sentado no carro e quase te abordei. Mas eu fiquei com medo de ser pega e demitida. Então eu estacionei e esperei até poder te seguir para outro lugar e te avisar que eu estava bem. Ela conteve as lágrimas. Eu tenho vergonha de dizer que quase desisti algumas vezes. Eu não quero perder esse emprego e eu tentei me convencer de que você ficaria bem depois de 1 ou 2 dias. Eu poderia convencê-los a mudar o roteiro o suficiente para que você sentisse que eu estava bem e não se preocupasse muito. Senti uma onda de raiva crescendo no meu peito. Bom, isso é gentil da sua parte. Ela ergueu o olhar com os olhos vermelhos. Eu sei. Eu sou uma idiota, me desculpa. Eu estava sendo egoísta e covarde, mas na verdade eu não fui embora. E aí, quando vi o Charlie saindo do prédio, vi você correndo para falar com ele, eu soube que eles estavam piorando ainda mais a situação. Charlie? Melanie revirou os olhos frustrada. Droga, é mesmo. Desculpa. É o Charles, ele é outro ator. Numa versão anterior do experimento, ele interpretou o Sr. Solomon, mas decidiram que ele não era assustador o suficiente, então agora ele geralmente está em uma das fantasias. Ele já fez isso várias vezes na sua versão. Você só não consegue reconhecê-lo por baixo de toda aquela roupa que eles usam. Eu ficava abrindo e fechando as mãos no meu colo. Era muita coisa. Eu me sentia como uma bola oscilando entre raiva e alívio, constrangimento e confusão. Então, tudo aquilo que ele me disse era só pra me assustar? Pra ver como eu reagiria? Ela sentiu com a cabeça enquanto fungava e limpava o nariz com as costas da mão. Sim, desculpa. Foi por isso que eu sabia que não podia esperar mais pra te contar. Eu percebi o quanto você estava preocupado e assustado voltando pro carro. Afastando meu braço do seu toque, eu disse: Bom, obrigado, eu acho. Pelo menos você me impediu antes que eu fosse à polícia e passasse a maior vergonha da minha vida na frente deles. Eu só queria que ela fosse embora. Que seus olhos compassivos e piedosos se afastassem de mim. Obrigado por ter vindo e ter me contado tudo. Eu tentei fazer a minha voz soar dura e insensível, mas ela saiu embargada. Levantando-me, virei-me para que ela não visse o quanto eu começava a chorar. Se você não se importa, eu preciso de um tempo para pensar em tudo. É muita coisa. Passou-se um instante e então a mão dela estava no meu ombro. Thomas, você não tem nada do que se envergonhar. Eles são muito bons no que fazem. Você só fez o que achou certo, porque você é um bom homem. Dei de ombros. Pensei que você estivesse em apuros e só quis te ajudar. Ela me virou delicadamente em sua direção e quando olhei para cima, ela sorriu e fungou de novo. Eu sei, mas você precisa entender que a maioria das pessoas não teria tentado ajudar. Não quando isso significava abandonar um emprego ou se arriscar dessa forma. Não por uma estranha. Limpei o rosto enquanto desviava o olhar. Bom, eu ainda me sinto idiota, mas eu fico feliz que não seja real. Eu fico feliz que você esteja bem, que tá todo mundo bem. Fiz uma pausa e encarei de novo. Fiz uma pausa e a encarei de novo. Estamos, não é? Seguros, eu quero dizer. Ela hesitou antes de assentir. Sim, eu acho que sim. Como eu disse, eles investiram muito nisso, seja lá o que for. E o fato de estarem dispostos a ir tão longe com você me deixa intrigada, mas eu nunca vi nenhum sinal de que alguém tenha se machucado. Acho que o pior que pode acontecer é um de nós ou nós dois serem demitidos. Senti meu rosto corar de novo. Ah, não se preocupa com isso. Eu vou me demitir amanhã. Finalmente vou poder tirar eles do sério. Comecei a sorrir, mas então vi a expressão no rosto de Melanie. Thomas, por favor, não faz isso. Eu acho que eles não nos fariam mal, mas se você simplesmente desistir, eles vão descobrir que eu conversei com você. Eu não acho que eles nos observam o tempo todo, mas eu não sei o que eles podem descobrir. Sabe, rastreamento de celulares, satélites, espiões, o que for. Eu tô correndo um grande risco só de estar aqui e eu não quero que eles descubram. Dei um passo para trás, me afastando dela. Então, você quer continuar sendo paga para enganar pessoas como eu? Ela estendeu a mão e segurou a minha mão direita. E eu a estava cerrando inconscientemente e ela relaxou ao toque. Não,
Eu não quero, mas eu não esperava por isso. Como o experimento mudou poder realmente te conhecer, eu não consigo fazer isso a longo prazo. Mais 1 ou 2 meses pra juntar dinheiro? Agora que você tá dentro e não vai mais ter medo de se machucar com isso? Ela sorriu. Isso eu posso fazer. Isso nós dois podemos fazer. Podemos continuar como sempre, pegar mais um pouco de dinheiro deles e então um de nós pode parar no mês seguinte e o outro também pode. O que você acha? Dei de ombros incerto. Fazia algum sentido, e depois que eu me acalmasse, provavelmente faria ainda mais. Ela apertou a minha mão. E quando tudo isso acabar, quero te conhecer melhor. Sei que estive interpretando um papel, mas na maior parte do tempo, você só viu eu mesma. Eu acho justo que eu também possa te conhecer melhor. Ela corou, supondo que você também tenha interesse nisso. Senti minha mão suar na dela enquanto meu estômago dava um nó. Bom, quer dizer, sim. Sim, eu gostaria muito disso. Engolindo em seco, acrescentei. Quanto tempo temos que esperar para nos vermos de novo? Melanie sorriu para mim. Trabalha mais um mês, mais ou menos. Guarda o que você puder e depois peça demissão. Eu espero mais 2 ou 3 semanas e faço o mesmo. E então, ela olhou para o teto, ponderando por um instante, e eu fiquei impressionado novamente com a sua beleza, mesmo que ela fosse um pouco diferente pessoalmente do que eu imaginava. Daqui a 3 meses, a gente se encontra aqui. E eu vou até sua casa e a gente pode se conhecer melhor. O que você acha? Retribuindo o sorriso, eu senti com a cabeça. Bom, isso parece ótimo. Quando ela saiu alguns minutos depois, uma parte de mim detestou vê-la partir, mas a outra parte sentiu alívio. Eu estava exausto e, embora estivesse muito feliz por ela estar bem e por finalmente termos nos conhecido, me sentia como o fio queimado de uma lâmpada velha. Precisava de um tempo sozinho. Tempo para pensar e me acalmar e, acima de tudo, tempo para descansar. Eu nem me lembrava direito de ter adormecido e, quando acordei, percebi que o alarme estava tocando há mais de 30 minutos. Levantei num pulo e corri para o meu turno no trabalho. Quando ela estava saindo, Melanie insistiu mais uma vez que precisávamos agir exatamente da mesma forma. Isso significava não surtar, mas também não fingir que estava tudo bem. Se eu, de repente, não demonstrasse nenhuma preocupação com ela, isso também alertaria a todos. Eu prometi e ela foi embora depois de um breve abraço e um beijo. Lembrar disso agora, em meio à névoa do meu cansaço da noite anterior, parece até um sonho. Ainda assim, entrei na sala de vigilância com o coração bem mais leve. Não precisava mais me preocupar nem me sentir culpado por não tê-lo ajudado. E havia uma certa satisfação em finalmente enganar as pessoas que me ludibriaram por tanto tempo. Além disso, em 3 meses, eu terminaria ali e viria a Melanie de novo. Pessoalmente, pelo menos. Porque eu a vi pela videochamada assim que cheguei ao trabalho. Ela estava dormindo quando cheguei e me peguei pensando se ela estava tão cansada quanto eu. Quando ela acordou mais tarde e começou a ler um livro, me vi começando a sorrir e tive que me controlar. Eu deveria estar agindo com preocupação, não sorrindo como se eu estivesse apaixonado. Eu precisava me comportar melhor para que Melanie não se metesse em encrenca. 1 hora depois, mais ou menos, ela começou a trabalhar em outra de suas pinturas. Observando-a trabalhar, fiquei impressionado com o quão real tudo parecia. Era difícil ver tudo no meu ângulo, mas eu jurava que ela tinha tantos pincéis e estava realmente pintando o que quer que estivesse na tela. Sentia orgulho dela. Ela realmente era uma ótima atriz. Não só não percebi nenhum sinal de que tínhamos nos encontrado ou conversado, como ela parecia realmente diferente na sala do que no meu apartamento. Suponho que era isso que ela queria dizer com interpretar um papel. Eu estava quase no fim do meu turno e, embora detestasse deixá-la, tive que admitir que precisava dormir mais um pouco. Tentar controlar minhas reações o dia todo tinha sido exaustivo e eu estava receoso quanto às próximas semanas. Mas então, percebi que ela havia terminado de pintar. Eu esperava que ela simplesmente fosse fazer outra coisa, mas em vez disso, ela pegou a tela pelas bordas e a levou cuidadosamente até o sofá. Seu corpo a bloqueou a princípio, mas depois ela se afastou. Era a pintura de uma árvore enorme. A casca era de um vermelho escuro com um tom retorcido e imenso que se ramificava em uma dúzia de galhos. Esses galhos estavam cobertos de folhas de um verde tão profundo que quase me lembravam nuvens de tempestade, mais do que a copa de uma árvore. Como todas as pinturas, senti-me tocado por ela, mesmo depois de Melanie ter me dito que não as pintou. As imagens em si, combinadas com as cores e os pequenos detalhes, eram realmente incríveis.
Assim como esta, se você olhasse com atenção, veria vários pequenos melros nos galhos da árvore. Era engraçado, mas eles quase pareciam que eram feitos quase de palavras. Senti meu coração disparar e me forcei a manter a calma. Não havia motivo para ser idiota. Eu sabia que tudo era um jogo e que eu só precisava desempenhar um papel por mais um tempo. Mesmo assim, a minha parte preocupada ia querer saber o que aquelas palavras diziam. Então eu poderia muito bem tentar lê-las. Apertei os olhos, seguindo os pássaros da direita para a esquerda e de cima para baixo. Essa garota não sou eu. Desviei o olhar da pintura e vi Rachel olhando para mim. Ela parecia apavorada. Droga. Ok, se tem uma garota igual ela andando por aí, quem é essa mulher? E por quê? Será que é algum tipo de gêmea? Mas ao mesmo tempo eu penso que talvez esse questionamento aí sobre a gêmea seja óbvio demais, e eu acho que talvez não seja isso no fundo. Não sei. De qualquer forma, o Thomas obviamente fica muito preocupado, e aí ele começa a pensar que se a Rachel tem uma sósia, que no caso é a Melanie, logo ela foi mandada por eles. Então, eles já sabem de tudo e o Thomas muito provavelmente está sendo observado. Durante a gravação ali, o Thomas conta que a Rachel se vira de costas e ele teve a sensação de que ela provavelmente estava chorando, sabe? Mas como ela estava de costas para a câmera, ele não podia dizer com 100% de certeza que era realmente isso. Desesperado, o Thomas começa a andar de um lado para o outro, pensando que ele precisava de um plano e que ele precisava agir naquele exato momento. Principalmente porque quem quer que fosse para quem ele trabalhasse sabia exatamente de tudo que estava acontecendo. Então ele sai da cabine dele, vai até o vestiário, pega o celular, volta pro local e começa a se gravar. Meu nome é Thomas. E o meu trabalho é vigiar uma mulher presa num quarto. Isso não é uma piada, nem um filme, ou seja lá o que você tá pensando. Isso é real. Por 3 anos, o meu trabalho é ficar sentado nesse quarto. Movimentei a câmera lentamente pelo cômodo, mostrando a porta do banheiro, o bebedouro, a mesa com os monitores, o teclado e a caixa de botões. E assisti a transmissão de vídeo de uma mulher trancada em um quarto em algum lugar. Dei um passo mais perto da mesa e me certifiquei de que o monitor que mostrava a Rachel estava nítido e em foco. No começo eu não sabia que essa mulher era uma prisioneira. Ou me iludi pensando que não, porque o dinheiro era bom. De qualquer forma, agora eu sei que ela é. E ela tá em perigo e eu também. Depois de me demorar um pouco mais na gravação dela para garantir que todos os detalhes fossem vistos, voltei a câmera para mim. Precisava me apressar, o vídeo poderia ficar grande demais para enviar rapidamente. Tentei manter a calma, mas senti meus olhos marejarem enquanto continuava, e fiz o possível para falar com clareza. Por favor, ajudem-na. Eu não sei onde ela tá. Eu não sei quem a está sequestrando, porque eu não sei para quem eu realmente trabalho. Mas são pessoas ruins e ela não tá segura. Eu só sei o nome de 2 outras pessoas ligadas a este lugar. O homem que me contratou, o Sr. Solomon, e um homem que talvez tenha um emprego parecido com o meu, Charlie. Não sei se esses são os nomes verdadeiros deles. Por favor, eu não sou maluco, eu sei como tudo isso soa. Só venham aqui, vejam o quarto, descubram onde ela está e ajudem-na. E... Ouvi o som abafado da porta externa do vestiário se abrindo e, freneticamente, tentei interromper a gravação com o celular. Como eu a envio? Não. Como eu... Aqui tá. Apertei o botão para compartilhar e senti um novo pânico me invadir. Para quem eu deveria enviar? Eu só tinha alguns contatos e selecionei todos. Talvez pelo menos um deles levasse a sério e buscasse ajuda. Assim que eu vi a porta da sala de vigilância se abrir atrás de mim, apertei para enviar. Sem conexão com dados móveis ou Wi-Fi. Por favor, envie novamente quando estiver conectado. O quê? Não. Virei-me e vi o Sr. Solomon entrando na sala. Ele estava acompanhado por 2 homens altos de terno escuro e que pareciam ser guarda-costas ou algo do tipo. Levantando um dedo, ele apontou para mim. Não há serviço aqui, Thomas. Mas você nunca deveria precisar de serviço aqui, desde que siga as regras. Eles me levaram sem dificuldades. Tentei chegar no banheiro e fechar a porta, mas os 2 guardas me impediram e me derrubaram. Colocaram... Como se chama mesmo? Braçadeiras de plástico nas minhas mãos e pés e puxaram um saco preto na minha cabeça. Depois, eu fui carregado para fora da sala e parecia que me colocaram na traseira de uma van que parou bem em frente ao prédio. Eu estava deitado sobre o que parecia ser um carpete fino e com um cheiro estranho que cobria uma camada de metal duro por baixo. Ouvi alguém entrar na van comigo e perguntei para onde estávamos indo. Se eles poderiam me levar e deixar Rachel ir.
Ouvi uma risada curta vinda de cima e então a voz do Sr. Solomon dizendo que explicaria tudo quando chegássemos ao nosso destino. Por enquanto, disse ele, eu precisava relaxar. Era uma longa viagem e eu precisava descansar. Eu ia dizer mais alguma coisa, mas então senti uma dor aguda no pescoço. Eles tinham me esfaqueado ou não. Eles me injetaram alguma coisa. Eu estava me sentindo tão estranho agora, mas precisava ficar acordado. Eu precisava tentar fugir. Eu precisava... Oi de novo, Thomas. Pisquei enquanto começava a olhar em volta. Minha boca estava seca e minha cabeça doía, mas fora isso eu me sentia bem. Eu não estava mais amarrado, em vez disso estava deitado em uma mesa colchoada, como as que eu tinha visto quando fui ao médico. Mas aquilo não era um consultório médico. A sala era grande e além da mesa colchoada, havia uma pequena cama, uma escrivaninha com um monitor de computador e algumas cadeiras. Sentada em uma dessas cadeiras estava o Sr. Solomon. Levantei-me lentamente piscando para ele. Onde ela tá? Rachel tá bem? O homem sorriu. Você é mesmo uma figura, Thomas, tentando ser o herói, mesmo sem saber muito bem como. Respeito isso. Lambendo os lábios, inclinou-se ligeiramente para frente. Na verdade, eu respeito tanto isso que eu decidi começar nosso novo relacionamento com a maior honestidade possível. Alguns dos meus colegas discordam dessa abordagem, mas sabe de uma coisa? Que se dane eles. Esse é meu projeto e acho que você merece saber o que está acontecendo. Com uma expressão mais séria, levantou-se, erguendo a arma que segurava casualmente no colo. Mas antes de entrarmos em detalhes, gostaria de ver a Rachel? Deslizei da mesa e assenti com a cabeça, tentando me equilibrar para não cair. Minhas pernas estavam bambas por causa do que quer que tivessem me dado, mas eu mal percebia. Sim, por favor, deixe-me vê-la, a verdadeira ela. O Sr. Solomon me deu uma risadinha e apontou para uma porta próxima. Sim, a realidade é sempre melhor. Ela tá ali, na sala ao lado. Cambaleei para frente, minhas pernas melhorando a cada passo e quando agarrei a maçaneta, ela girou facilmente. Esperava que a porta levasse ao quarto dela, mas em vez disso, abria para outro cômodo muito parecido com aquele em que estivera, embora o conteúdo fosse diferente. Máquinas estranhas preenchiam as paredes e no fundo do cômodo havia um grande... aquário? Eu não sabia. Era um grande cilindro mais alto do que eu e estava cheio de algum tipo de líquido cinza. Havia uma forma naquele líquido. Vá em frente, Thomas. Fica à vontade para dar uma boa olhada, você merece. Senti meu estômago se contrair ainda mais com as palavras do Sr. Solomon e a maldade nelas contidas. Minhas pernas ficaram pesadas de novo, mas dessa vez não era por causa das drogas. Avançando lentamente, pude ver que a forma era uma pessoa. Ou pelo menos um corpo, porque era óbvio só de olhar que a pessoa estava morta. Estava muito bem preservada, mas eu conseguia ver como a pele dela estava torta e parecia inchada em alguns pontos. Ai meu Deus, não, 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 não. O seu cabelo flutuava como algas marinhas em frente ao rosto. Se afastou quando cheguei perto do vidro e pude ver Rachel me encarando. Seu assassino! Virei-me para Solomon e comecei a correr em sua direção quando ele atirou em mim. De repente, eu estava no chão convulsionando enquanto ele se aproximava. Não se preocupa, Thomas. Não vai te matar. Só vai te deixar meio imóvel por um tempo. Ouvi mais passos enquanto meu corpo começava a ficar imóvel. Levantem-no. Leve-o de volta para o outro quarto. Eu mal sentia coisa alguma enquanto me carregavam de volta para a mesa colchoada e me ajudavam a sentar. Dessa vez eu estava preso por cintas, mas imaginei que fosse mais para que eu não caísse, porque eu não conseguia mover nada além da cabeça, e mesmo assim, só um pouco. Eu mal conseguia enxergar de tanto chorar, mas reconheci a silhueta embaçada de Solomon sentando novamente à minha frente. Antes que você pergunte... Bom, quando você puder perguntar qualquer coisa novamente, sim, essa é a Rachel. Não uma Rachel falsa, não uma impostora, e não algum tipo de truque. Como eu disse, o tempo dos truques já acabou. Agora é hora das verdades. Franzi a testa ligeiramente e ele continuou. Thomas, eu entendo que mostrar isso a você, mostrar o corpo dela dessa forma, possa parecer muito cruel. Você pode me odiar por isso agora. Eu entenderia se odiasse. Mas você me chamou de assassino e, pelo menos nesse contexto específico, acho injusto, porque eu não matei a Rachel. Na verdade, eu tô envolvido com esse aspecto do projeto há 7 anos. Ele apontou para a porta atrás dele.
E Rachel está morta há mais de 8. Senti meus olhos se arregalarem como se pertencessem a outro corpo. Eram mais mentiras, mais truques. Tudo aquilo. Meu Deus, tinha que ser. Você sabe o que é visão remota? Ele revirou os olhos. Ah, desculpa, você não pode falar agora. Eu vou presumir que não. Visão remota é um termo amplo para a capacidade de ver coisas que estão fisicamente distantes. De saber coisas que você não deveria ser capaz de saber através dos seus 5 sentidos normais. Alguns a descrevem como habilidade psíquica, embora existam várias correntes de pensamento sobre como e por que ela funciona. Seus olhos se fixaram nos meus por um instante. Porque funciona mesmo, Thomas. Vários governos e organizações privadas estudaram isso há muito tempo, e embora publicamente seja sempre ridicularizado como pseudociência e superstição tola, a realidade é que algumas pessoas têm a capacidade inata. Isso significa que é natural, de alguma forma, ver outros lugares. Rachel era uma dessas pessoas. Ela entrou no programa aos 17 anos, tendo sido identificada por meio de um processo de triagem presencial que funcionava como um teste psicológico e que pagava bem aos participantes, numa época em que Rachel buscava ganhar algum dinheiro. 3 meses depois de ser considerada uma boa candidata, ela foi selecionada e, após o período inicial de adaptação, tornou-se uma profissional bastante dedicada e rapidamente se destacou em nosso grupo de talentos. Solomon juntou as mãos sobre o joelho. Eu sei que você se importava com ela, Thomas. Então eu acho que vale a pena compartilhar isso. Rachel nunca foi maltratada. Além do confinamento e de alguns testes ocasionais que eram um pouco desagradáveis, todos nós a adorávamos. Ela era extremamente talentosa, não apenas como vidente remota, mas como artista. Era assim que ela transmitia o que via, entende? Ela entrava em um estado quase de transe quando pintava e quando terminava, nos dava uma pintura com imagens e palavras que forneciam... Bom, eram informações muito valiosas. Ele deu uma risadinha. Se você já se perguntou, é por isso que sempre havia tanto cuidado para que as pinturas nunca fossem mostradas à câmera. Mexendo na calça, ele continuou. Rachel era tão talentosa que foi selecionada para um novo programa que achávamos que poderia aprimorar ou alterar muito as suas habilidades. Introduzimos algo estranho no seu corpo. A princípio, nada pareceu mudar. Pelo contrário, a precisão de sua visão remota estava diminuindo, o que era um problema para nós e para ela. Mas aí percebemos que estávamos interpretando as novas pinturas de forma errada. Ela conseguia enxergar com mais clareza do que nunca, só que não estava mais limitada aos eventos do momento. Agora sua visão transcendia o tempo. Ele fez uma pausa e eu percebi que ele estava gostando de contar a história. O desgraçado estava se divertindo, fazendo pausas para tornar tudo ainda mais dramático. Eu ia matar ele. Embora isso tenha tornado algumas de suas pinturas menos úteis de imediato, elas se tornaram muito mais valiosas à medida que conseguíamos decifrá-las. Por um tempo, pareceu que tudo estava funcionando melhor do que jamais havíamos imaginado. Seus lábios se afinaram. E então, um dia, ela mostrou uma pintura para a câmera. Ela disse, por favor, me ajuda, Thomas. Isso imediatamente acendeu todos os sinais de alerta. Ela sabia que não deveria mostrar as pinturas à câmera e agora estava tentando se comunicar com alguém? Não interrompemos a sua rotina, mas iniciamos uma investigação minuciosa para descobrir com quem ela estava falando. Seria um de seus assessores? Um dos técnicos? Alguém da sua vida passada? Nada mais parecia plausível. Recostando-se na cadeira, um olhar orgulhoso surgiu do rosto de Solomon enquanto ele continuava. Fui eu quem primeiro sugeriu a ideia de que ela estava intencionalmente ou não, conscientemente ou não, vendo e conversando com alguém do futuro. Eu ainda era um consultor externo na época, mas a essa altura já tínhamos observado comportamentos estranhos da parte dela, incluindo a segunda mensagem pintada. Aquela garota não sou eu. Minha teoria fazia algum sentido, mas logo esbarrou em um obstáculo maior. A introdução do material estranho não correu da forma mais tranquila possível, apesar de ela ter permanecido estável por quase 3 anos desde o implante. Seja devido ao seu crescente abalo emocional e estresse ou simplesmente a passagem do tempo, ela repentinamente começou a piorar. Seu trabalho tornou-se mais errático e difícil de entender à medida que seu corpo começou a definhar. Estávamos monitorando a sua saúde de perto, mas não adiantou. 5 dias depois de pintar Aquela Garota Não Sou Eu, ela sofreu uma parada cardíaca repentina e faleceu. De forma um tanto inexplicável, não conseguimos reanimá-la. O homem suspirou.
Essa foi uma grande perda, e exigiu ajustes na minha teoria. Com base em tudo que sabíamos, ainda fazia sentido que ela estivesse falando com alguém. Alguém com acesso a imagens da câmera e muito provavelmente alguém chamado Thomas. Se Thomas estava assistindo aquelas imagens da câmera no futuro, como eu acreditava, então ele deve estar trabalhando para nós no futuro. Ele me deu um sorriso discreto. E quer você acredite que o futuro está escrito em pedra ou não, estou totalmente a favor de dar uma ajudinha a ele. Há 7 anos, iniciei o projeto Thomas. Ao longo desse tempo, supervisionei a seleção e contratação de 43 homens chamados Thomas em vários locais diferentes, todos com uma tarefa muito específica: assistir aos vídeos de Rachel desde pouco antes do implante até o momento de sua morte. Tentei falar, mas minha boca continuava sem responder. Eu queria dizer que ele estava mentindo, que não fazia sentido, que era só mais um truque. Mas acho que eu queria ver com os meus próprios olhos. Porque eu não achava que ele estivesse mentindo. Eu não achava que fosse um truque. E eu pensei que estava começando a entender. A questão não era exatamente eles assistirem aos vídeos, claro. Era como eles reagiriam ao assistir aos vídeos. O que eles fizeram e como isso se comparava com o que Rachel havia feito em resposta no passado. 13% desistiram após o primeiro dia. 38% apertaram o botão vermelho ou verde após a primeira mensagem pedindo ajuda e dizendo seus nomes. 22% tentaram contatar as autoridades antes de chegar ao ponto em que a Melanie era apresentada. Ele balançou a cabeça levemente. Gostaria de poder levar o crédito por essa apresentação, mas não foi minha sugestão. Partimos da mensagem: aquela garota não sou eu. E presumimos que uma sósia de Rachel havia sido apresentada a você em algum momento, talvez para te matar, te dissuadir ou descobrir o que você sabia. Mas foram necessárias algumas tentativas, até que considerássemos o sistema bem refinado e, como já mencionei, apenas 27% chegaram a esse ponto. E todos eles falharam no teste seguinte. Ele apontou para mim. O nome dela. Sabe, aquela garota que você estava observando? Aquela garota talentosa e maravilhosa cujo corpo está preservado na sala ao lado? O nome dela era Rachel Donovan. Eu sempre me perguntei se Rachel estava apenas te observando ou se havia algum tipo de conexão entre vocês dois. Quando você chamou Melanie de Rachel, eu soube que finalmente tínhamos encontrado o Thomas certo. O ponto de luz distante que nossa Rachel estava observando através do espaço e do tempo. Engoli em seco e percebi que conseguia sentir a minha língua, ainda que minimamente. Com a voz arrastada, consegui pronunciar uma única palavra. Por quê? Solomon pareceu surpreso. Eu imaginava que isso já estaria claro. Você, meu amigo, é o nosso único elo restante com um dos nossos maiores tesouros. Talvez você tenha uma habilidade semelhante, ou talvez ela tenha forjado essa ligação puramente com o seu próprio talento e força de vontade. De qualquer forma, você é importante e ainda tem muito trabalho a fazer. Ele se levantou, foi até a mesa onde ligou o monitor. Quando ele ligou, vi que era uma imagem congelada do quarto de Rachel. Uma fita pausada exatamente onde eu havia parado de assistir. Voltando-se para mim, o homem parecia solene. Você precisa assistir o resto, porque Rachel pintou mais quadros para você antes de morrer. E precisamos saber o que eles significam. Passei os 5 dias seguintes assistindo à morte de Rachel. De fora, olhando apenas pelo monitor, não parecia muito diferente do que eu vinha vendo nos últimos 3 anos. Rachel dormia, assistia TV, lia e pintava. Mas havia sinais se você prestasse atenção. Ela parecia cansada e tensa e tinha começado a dormir mais. E ocasionalmente, só de vez em quando, ela olhava para a câmera, para mim. Era então que eu conseguia ver o medo e tristeza em seus olhos. Lá dentro, bem lá dentro, eu me sentia como uma casa incendiada desmoronando sobre si mesmo. No início, me recusei a assistir, a fazer qualquer coisa que eles quisessem que eu fizesse. Solomon não ficou bravo comigo, apenas deu de ombros. Disse que, embora a cooperação fosse preferível e pudesse contribuir muito para tornar a estadia com eles mais confortável, não era obrigatória. Se ele estivesse certo, disse Solomon com um leve sorriso, as coisas aconteceriam como deveriam, independentemente do que eu quisesse ou pensasse ter escolhido. De qualquer forma, acrescentou, o vídeo estava prestes a recomeçar e não pararia por mais 5 dias. Se eu quisesse passar esse tempo vendo-a novamente, dependia inteiramente de mim. Tentei não assistir, mas uma parte de mim sabia desde o início que acabaria assistindo.
Talvez eu encontrasse uma pista do que estavam mentindo sobre a morte dela, ou Rachel poderia me dar um conselho ou aviso sobre o que eu precisava fazer em seguida. Eu não sabia. O que eu sabia era que não podia perder a chance de vê-la de novo. E apesar de saber no meu coração que ela estava morta e que tudo no vídeo tinha acontecido há muito tempo, ainda sentia que, assistindo, eu estava com ela de alguma forma. Ela fora arrancada de tudo o que conhecia ainda criança, aprisionada por anos apenas por ser especial, usada como cobaia em experimentos, tratada como propriedade, impedida de ter amigos, família ou uma vida. E mesmo assim, apesar de tudo isso, ela continuava linda, não apenas por fora, mas por dentro também. Passei anos observando-a, conhecendo-a de mil maneiras sutis, daquelas que poucas pessoas realmente conhecem. Vi sua bondade e graça em suas ações, mesmo quando lutava contra aqueles que a mantinham presa. Observei sua força ao acordar dia após dia em sua prisão sem jamais desistir. E vi a beleza de sua alma em suas pinturas repletas de cores vibrantes e... qual era a palavra? Encantamento. Ela era capaz de pintar coisas que via com tanto cuidado e amor, apesar de viver em um mundo que a havia abandonado completamente. Bom, eu não estava abandonando-a. Eu assistiria a cada pedacinho do vídeo que conseguisse. Tentaria gravar na minha memória cada frame dela que eu visse. Não por eles ou seu projeto estúpido, mas por mim. E por ela. Talvez eu não tenha muito mais o que fazer na vida antes que me tranquem em um lugar ou me matem. Mas eu podia fazer esta única coisa. Rachel não morreria sozinha. Olha, sinceramente, eu esperava qualquer coisa, menos que ela tinha ido de comes e bebes. Eu achava realmente que ela estava viva e que ele estava vendo ali uma filmagem em tempo real e que de alguma forma ela tinha algum poder esquisito que fazia ela se conectar com Thomas. Uma coisa que eu fico pensando é que esse tal Sr. Solomon teve essa intuição de que a Rachel estava se comunicando com alguém do futuro. Até aí, beleza. Só que se eles estavam estudando essas coisas paranormais e tal, ele não deveria ter sido levado para estudo? Porque, pelo visto, o que deu a entender é que ninguém do departamento estava entendendo, assim, né, as ações da Rachel, mas ele foi o único que entendeu. Isso é no mínimo estranho, pelo menos pro contexto da história, sabe? Mas, infelizmente, nem sempre os maus se dão mal, né? Infelizmente, essa é a vida. O Thomas ficou assistindo aos vídeos da Rachel por vários dias, ele só parava pra comer e pra ir no banheiro, e era uma situação tão entediante que ele chegou a cochilar algumas vezes. Depois de uns 4 dias, mais ou menos, ele acordou, e aí tinha a bandeja do café da manhã e do almoço lá, eles deixaram, pelo menos não recolheram a comida do pobre coitado, né, pelo menos isso. Mas, quando ele acordou, a Rachel meio que estava sentada no sofá, e daí ela levanta, põe a mão no estômago, ela parecia com um pouco de dor, ela olha para a câmera, tenta dar um sorriso e daí ela volta a pintar. Segundo Thomas, esse era o terceiro quadro que ela havia feito ao longo dos dias aí. E sinceramente, eu não entendo por que essa enrolação toda com o pobre coitado. Por que que já não mostra logo os quadros finalizados e vê a reação dele? Não, tem que ter uma enrolação, né? Tem que ter um lance aí psicológico de fazer a pessoa esperar, de fazer ela entender que ela não tá no controle. Isso, sinceramente, é muito entediante, né? Na tela, havia apenas a imagem de uma marreta encostada em uma parede de tijolos. Eu não entendi o que significava e me vi examinando a imagem em busca de alguma mensagem ou outra pista. Por fim, encontrei o que poderia ser uma, embora também não a compreendesse. Rachel deve ter percebido que eles sabiam o que ela estava fazendo com as pinturas e não queriam impedi-la porque essas 3 últimas ela posicionou bem mais perto da câmera. Eu ainda estava semicerrando os olhos e estudando a pintura atentamente quando notei que as cadeiras levantadas na fileira seguinte tinham placas de latão com números na borda frontal. Embora estivessem de cabeça para baixo em relação ao ponto de vista da pintura, o ângulo era bom o suficiente para que, assim que as notei, conseguisse lê-las. 2, 43, 26, 89. Eu não entendi nada, mas memorizei tudo, concentrando toda a minha atenção na pintura até que ela finalmente a tirou de mim. Mesmo tão cedo, percebi que pintar estava lhe consumindo muito. E como já vinha fazendo há tempos, me vi conversando com ela, dizendo para ela ir descansar antes que eu me lembrasse de que seu corpo estava no quarto ao lado. Quase parei por aí, mas não. Talvez ela não percebesse que eu estava falando com ela, ou talvez percebesse. De qualquer forma, conversar com ela não me faria mal, e me fez sentir um pouco menos sozinho e triste enquanto a observava. A segunda pintura, aquela que ela começou depois que eu acordei de um cochilo de algumas horas, era mais estranha do que as outras. Parecia se passar em um cômodo com paredes curvas feitas de raízes de árvores e no centro do cômodo havia uma mesinha feita do mesmo material.
Algumas das raízes ao redor do cômodo eram de um vermelho escuro, mas outras partes, incluindo a tal mesa, pareciam queimadas e pretas. Olhei mais perto e vi a sombra de uma pessoa sobre a mesa, mão segurando um embrulho comprido e oval. Estudei aquilo por um longo tempo, repassando mentalmente várias vezes depois que ela tirou de mim. Não conseguia entender nada, nada mesmo. Eu não era inteligente o suficiente e estava decepcionando-a. Rachel dormiu bastante depois daquela pintura. Então, no 5º dia, seu último dia, ela se levantou e imediatamente começou a trabalhar de novo. Dessa vez, ela pintava mais rápido e, embora eu a visse estremecer ocasionalmente, ela nunca perdeu o olhar de determinação enquanto traçava linhas e aplicava cores na tela. Quando terminou, Rachel pegou a pintura e a virou em direção à câmera, dando-me um pequeno sorriso cansado enquanto estava fora do meu campo de visão. Era a vista da varanda da frente de uma casa em algum lugar. Ficava no campo e a vista matinal do quintal e da paisagem além era maravilhosa. Mais de perto, a pintura retratava 2 mãos, segurando-se firmemente uma na outra. Seus dedos entrelaçados pareciam brilhar em tons de vermelho e laranja à luz do sol nascente. Eu me vi chorando enquanto a observava. Parte disso se devia ao fato de eu não saber o que aquilo significava. Eu sentia um crescente desespero ao pensar que as últimas obras de Rachel poderiam ser desperdiçadas em mim. Parte disso se devia ao fato de eu saber que já haviam se passado 5 dias e eu pressentia que estava perto do fim dela. Mas havia algo além disso tudo. A última pintura, mesmo com tudo mais na minha cabeça e no meu coração puxando para baixo, me deu esperança. Esperança de quê? Eu não sabia. Mas comecei a pensar que talvez a única mensagem que Rachel tinha para mim naquela última pintura era que, de alguma forma, em algum lugar, tudo iria ficar bem. Do lado de fora dela, eu conseguia ver o movimento na sala. Pessoas entrando às pressas com algum tipo de equipamento médico. E então, o monitor ficou todo preto. Você se saiu muito bem, Thomas. Muito, muito bem. Nos últimos 5 dias de vídeo, mapeamos 1047 micromovimentações no comportamento da Rachel que acreditávamos poderem corresponder ao seu comportamento e às suas reações e os seus estados emocionais enquanto assistia ao vídeo. Como antes, vocês dois permaneceram sincronizados como se estivessem na mesma sala. É realmente notável. Fiquei sentado encarando Solomon. Ouvi o que ele disse, mas não me importei. Eu só queria que acabasse. Fosse o que fosse aquilo, eu só queria que acabasse. Limpando a garganta, ele prosseguiu. É por isso que decidimos transferir o implante do corpo da Rachel para o seu. Essa é uma das muitas razões pelas quais a preservamos dessa forma. O corpo estranho ainda apresentava sinais de vida durante todo esse tempo, mas muito poucos, e tínhamos receio de tentar removê-lo. Nossa esperança é que, dada sua ligação com Rachel, ele a aceite. Talvez até prospere em você mais do que jamais prosperou na nossa menina. De repente, me vi de pé. E só o fato de Solomon ter levantado a arma me impediu de atacá-lo. Não ouse falar dela desse jeito. Como se algum de vocês se importassem com ela. Eu vou matar todos vocês. O rosto de Solomon escureceu ligeiramente enquanto seus lábios se afinavam. Não. Você não vai. Se ameaças vazias fazem você se sentir melhor, vá em frente. Só vai tornar as coisas mais difíceis. Sentindo uma pontada de pânico, sentei-me de novo. O que é isso que você vai colocar em mim? O homem olhou para mim por alguns segundos antes de responder. Eu tô tentado a não lhe contar depois do seu estúpido e francamente doloroso acesso de raiva. Mas eu serei mais maduro. Soltando um pequeno suspiro, ele continuou. Thomas, em algum lugar existe uma árvore. Uma árvore muito especial. Suspeitamos que seja a mesma árvore que Rachel pintou para você naquela vez, embora não possamos afirmar com certeza, pois nunca conseguimos encontrá-la. Ou está muito bem escondida, ou é capaz de se esconder de quem quiser. Eu apenas o encarei, tentando matá-lo só de desejar que fosse assim. De qualquer forma, temos a segunda melhor opção, uma muda antiga da árvore, obtida a um custo e sacrifício altíssimos e estudada por muito tempo sem muito sucesso. No entanto, nos últimos anos, recebemos conselhos de que essa muda poderia ser cultivada no solo certo. Pensamos que esse solo era Rachel, mas embora tenha se desenvolvido mais dentro dela, ela morreu antes que o crescimento necessário fosse concluído. Inclinando-se para frente, ele sorriu para mim. Temos informações de fontes bastante confiáveis, no entanto, de que você pode ter sucesso onde ela falhou. Lutei contra eles quando vieram, mas não adiantou.
Acordei algum tempo depois com uma dor surda no peito e uma pequena cicatriz, já cicatrizando na parte superior do abdômen. Não me sentia muito diferente além daquela dorzinha, mas sabia que isso mudaria com o tempo. Talvez eu tivesse mais tempo que a Rachel, ou talvez menos. Não importava, eu só... Espera, o que foi isso? Eu ouvi uma voz suave. Vinda de onde? Não estava no quarto. Estava na minha cabeça. Eu senti um arrepio. Talvez fosse a voz de Rachel. Será que ela tinha ficado de alguma forma naquela coisa em forma de árvore que colocaram dentro de mim? Mas não. Eu não tinha ouvido a voz de Rachel, mas pressentia que não era ela. Essa voz era delicada demais para ser ouvida ou compreendida de verdade. E me lembrava uma música vinda de um cômodo distante, que você sente no fundo de sua mente sem perceber. Era uma melodia, uma espécie de canção. Mas não era a canção de Rachel. Percebi com um arrepio que era a canção daquilo que existia dentro de mim. No início, eu fiquei com medo, mas não durou muito tempo. Não estava tentando me machucar. Estava preso aqui, assim como eu. Mas começou a cantar. Era hora de sermos livres. Levantei-me e caminhei até a porta, e ao fazê-lo, as luzes se apagaram. A porta à minha frente fez um clique e quando estendi a mão e girei a maçaneta no escuro, ela se abriu facilmente. Como isso era possível? E, se era possível, por que não ajudou Rachel a sair? Não houve resposta, mas também não havia tempo. Eu já conseguia ouvir passos na esquina enquanto o brilho das lanternas começavam a iluminar o outro lado do corredor. Eles me arrastariam de volta para lá, me acorrentariam ou tirariam essa coisa de dentro de mim antes que pudéssemos escapar. Se eu fosse sair dali algum dia, teria que ser agora. A voz cantava novamente, me impulsionando a ir mais para a escuridão, a correr até estarmos em segurança. Então, eu ouvi e corri. Cada porta se destrancava para mim, cada curva me mantinha quase fora de vista. As pessoas me procuravam, davam ordens aos berros, perguntando a alguém o que estava impedindo o gerador de ligar. Qualquer que fosse a resposta, os corredores permaneciam escuros enquanto eu vagava por eles. Cego, mas sem cair. Perdido, mas sem ser encontrado. Ao chegar à última porta, eu a abri para uma tarde ensolarada. Meus pulmões arderam um pouco com o primeiro ar fresco e não reciclado que respirei em uma semana. Pisquei esperando que a voz me dissesse para onde ir, mas ela havia silenciado. Fechei a porta enquanto o pânico começava a crescer no meu peito. Depois de tudo isso, eu seria pego porque eu não sabia para onde ir. Eu estava do lado de fora de um prédio marrom sem graça no meio do nada. Havia uma estrada à direita e à esquerda havia a floresta de Rachel, desde a sua primeira pintura até mim. Soube imediatamente que era a mesma floresta e não apenas por ser parecida com a pintura. Tive uma estranha sensação como uma espécie de magnetismo ou como os pássaros sabem para onde voar. Olhando ao redor por um segundo, senti como se estivesse sendo puxado quando olhei novamente para aquela mata. Era isso mesmo. De alguma forma, eu sabia que era por ali que eu precisava ir. Então, eu fui. Eu tinha chegado à beira da floresta quando ouvi o barulho de homens saindo do prédio. Pensei em me esconder, mas sabia que era uma má ideia. Eles acabariam me pegando. Eu senti um impulso de me embrenhar ainda mais na mata. Disparei para frente, correndo a uma velocidade quase imprudente, mas sem tropeçar ou cair. De vez em quando, ouvi um ruído atrás de mim enquanto eles se espalhavam para procurar, mas os sons foram ficando cada vez mais fracos à medida que eu corria. Quase pensei que os tinha despistado para sempre quando ouvi uma tosse curta que foi rapidamente abafada à minha esquerda. Alguém tinha se aproximado sem que eu percebesse. Em pânico, procurei qualquer lugar que pudesse me esconder. Só havia arbustos e árvores e, ali, um poço. Não um poço qualquer, mas o poço de Rachel, com as mesmas paredes de pedra cinzenta e desgastadas coberta por uma tampa de madeira quase desgastada. Me senti por um momento feliz por ter reconhecido, mas logo se dissipou. Do que adiantava? Eles iriam revistar o poço se o encontrassem, e eu não tinha como descer até ele sem me machucar ou ficar preso. Então, uma ideia me ocorreu. Agachado e junto à vegetação, aproximei-me do poço e empurrei a tampa com cuidado. No início, ela resistiu, mas quando forcei um pouco mais, o círculo de madeira deslizou o suficiente para que fosse possível ver claramente que alguém o havia movido. Olhando ao redor, voltei para o meio dos arbustos ao ouvir passos suaves se aproximando. A gente tem que verificar isso. Você acha que ele desceu no poço? É melhor torcer para que não. Se desceu, provavelmente quebrou o pescoço e aí a culpa é nossa. Consegui ver 2 homens se aproximando. Ambos usavam coletes à prova de balas escuros e carregavam fuzis de assalto. O mais velho deu de ombros para o outro.
Melhor isso do que ele estar escondido lá dentro e a gente não ter verificado. Com um semblante irritado, o mais jovem assentiu. Eu vou dar uma olhada. Ele foi até o poço e empurrou a tampa de madeira, fazendo-a cair no chão com um estrondo. Apertando o botão de seu rifle, uma lanterna se acendeu no cano. Ele começou a iluminá-lo para dentro do poço enquanto o outro continuava a olhar em todas as direções. Eu estava com medo de que ele me visse se eu me movesse, então... Mas não podia esperar. Eu só precisava manter a calma. Pensar devagar e agir o mais rápido possível. Continuei esperando ouvi-los gritar ou sentir algo ou alguém me atingir nas costas, mas nada aconteceu. Conforme a luz da tarde começou a diminuir, vi as árvores rareando à frente. Eu estava me aproximando de uma estrada. Parecia uma estrada normal, com vários carros passando em uma direção ou outra enquanto eu saía da floresta e subia a colina em direção ao asfalto. A ideia de pedir carona, especialmente tão perto de onde me mantiveram em cativeiro, era assustadora, mas eu não tinha muita escolha. Eu vestia calças de moletom e uma camiseta que eles tinham me dado além dos meus próprios sapatos, mas não tinha dinheiro, documentos ou celular. Minha única chance era me afastar o suficiente para tentar pedir ajuda. Dei um pequeno pulo com o chiado dos freios hidráulicos quando um caminhão grande parou ao meu lado. O vidro do passageiro abaixou e um homem mais velho de cabelos brancos e bigode grisalho inclinou-se para mim. Você parece perdido, filho. Precisa de carona? Olhei para a porta do caminhão. Havia um logotipo nele e abaixo um desenho de um homem golpeando uma parede com uma marreta. Olhando para cima novamente, sorri para ele. Sim, senhor. Eu preciso. Nossa, então quer dizer que ela, além de ver o futuro, ela pintou os quadros meio que mostrando o caminho que ele deveria fazer. E essa árvore, o que ela é e por que ela é tão importante, tão desejada assim por essa instituição. Inclusive, nunca pensei que eu fosse ler uma história pra vocês com uma vibe meio assim, investigação da CIA, departamento de sobrenatural da CIA, uma vibe assim, sabe? Enfim, só um adendo aqui aleatório que veio na minha cabeça. Passaram-se 5 horas desde que o Thomas pegou aquela carona. Ele acordou em algum lugar de Nevada com um caminhão estacionado. E o caminhoneiro que deu carona pra ele se chamava Oliver. E o Oliver disse que o Thomas parecia bizarramente exausto e que ele ia fazer uma parada e depois dali ele ia direto pra Califórnia e que se ele quisesse continuar a viagem junto com o Oliver, era pra ele estar ali no caminhão dele em 1 hora. O Thomas então decide dar uma volta na cidade, pelo menos para tentar pensar o que ele vai fazer depois disso, porque afinal de contas ele tá sem dinheiro, sem documento, ele provavelmente é um homem procurado já. Então assim, ele tá correndo um grande risco e não só isso, ele tá colocando as pessoas ao redor dele em risco também. E o Thomas sabe disso. Ele vai andando ali pela cidade até que ele avista um cinema. E ele se arrepia por inteiro porque ele percebe que aquele cinema era o mesmo que a Rachel chegou a pintar em uma das pinturas dela. O Thomas obviamente entra ali dentro do cinema e lá havia um único rapaz na recepção que parecia ser bem mais novo do que ele. E quando ele se aproxima, o rapaz já disse pro Thomas que se ele veio para a sessão dupla de terror, infelizmente o segundo filme iria começar em 30 minutos, mas que ele poderia dar um desconto de 50% para ele. O Thomas então balança a cabeça e ele diz que na realidade ele entrou ali porque ele reconheceu o local de uma das pinturas de uma amiga dele. E aí ele decide perguntar pro rapaz se de repente ele não sabe alguma coisa sobre. Ele ergueu as sobrancelhas e deu de ombros. Ok, estranho. Sorriu e acrescentou. Estranho, mas interessante. Quem é ela? Engoli em seco. O nome dela é... Bom, era Rachel Donovan. Eu esperava que ele parecesse surpreso, animado ou irritado, mas percebi imediatamente que o nome não lhe dizia nada. Balançando a cabeça, ele deu de ombros de novo. Desculpa, eu não me lembro. Eu diria que você poderia perguntar pro dono, mas ele tá de férias essa semana. Concordando com a cabeça, busquei em minha mente outra pergunta, alguma forma de fazer com que este lugar tivesse a mesma importância de suas outras pinturas. Tem algo de único nesse lugar, então? Sua história ou, sei lá, alguma coisa assim? O homem sorriu. Cara, você claramente não é daqui. Esse lugar é super chato. Não só o cinema, mas a cidade inteira. Franzindo a testa, pensativo, acrescentou. A única coisa que sei sobre a história desse lugar é que havia uma casa aqui que pegou fogo. Isso foi lá pelos anos 20 ou 30, quando isso nem fazia parte da cidade. Não saberia dizer mais nada além disso, mas aposto que é a coisa mais interessante que já aconteceu aqui. Soltei um suspiro de decepção. Tá certo. Obrigado. Me virei pra sair quando o cara gritou de novo. Ei, desculpa por não poder te ajudar mais. Se você voltar, eu te dou um desconto no cinema. Metade do preço. Se eu não estiver trabalhando, diz pro Marshall que eu disse isso e que tá tudo bem.
Acenei e tentei sorrir enquanto me dirigia para a porta com o coração pesado. Por que você me trouxe aqui, Rachel? O que há aqui que possa me ajudar? Eu estava lá fora de novo, olhando fixamente para os letreiros iluminados e piscantes do cinema, como se fossem me dar algum tipo de sinal secreto, quando notei um movimento com o canto do olho. Havia um beco que corria ao lado do cinema e ia para trás dele, levando para algum lugar ou alguma coisa. Seja lá o que fosse aquilo, a luz de um poste de segurança distante projetava sombras na parede desse beco e as sombras estavam se movendo. Em vez de sentir medo, me senti entusiasmado ao começar a percorrer o beco. Rachel me trouxera até ali, e eu só precisava confiar que havia um motivo para isso. Continuei procurando até que as sombras eram projetadas por folhas sopradas por um vento que eu não conseguia sentir. Ao chegar ao final do beco, vi um pequeno quintal atrás do teatro, cercado por uma cerca de arame, e do outro lado da cerca estava a árvore da pintura de Rachel, com seu tronco retorcido de um vermelho profundo e uma profusão de folhas verdes ondulando ao vento noturno. Senti uma onda de calor no peito quando o canto distante começou. Era ali. A árvore especial que só podia ser encontrada se quisesse que você a encontrasse. Ela ficava na beira de um pequeno terreno tomado pelo mato, cercada por todos os lados por prédios e quintais. De alguma forma, esquecida quando o que quer que aquela terra tivesse sido um dia foi dividida. E apesar de sua localização, eu tinha a forte sensação de que era a primeira vez que a via em muito tempo. Ao escalar a cerca, senti um arame farpado perfurar a minha perna e rasgar minhas calças quando caí por cima. Sangrei um pouco, mas quase não notei. Agora eu conseguia sentir o cheiro da árvore, um aroma rico e agradável diferente de tudo que eu já havia sentido. Ao estender a mão para tocá-la, senti seu canto se intensificar. Me senti mais forte e menos assustado, e quando vi a luz brotando de suas raízes, não tremi. Eu sorri. Havia um túnel escondido sob a árvore, um túnel repleto de um ar perfumado, semelhante ao cheiro da árvore, mas também diferente. E o túnel não era escuro. Não, de forma alguma. Ele brilhava com uma luz dourada própria que me chamava, me impulsionava para frente. A chuva começava a cair enquanto eu olhava ao redor do terreno escuro. Tive a sensação de que estava deixando esse mundo para trás. E descobri que não me importava muito com isso. O túnel continuava a crescer, inclinando-se suavemente para baixo e alto o suficiente para que eu pudesse entrar sem me curvar. As raízes da árvore se estendiam indefinidamente, entrelaçadas pelas paredes de terra à medida que eu me aprofundava. Olhei para trás e vi que o túnel havia se fechado atrás de mim, mas não fiquei surpreso. O caminho a seguir era o único que importava. Caminhei por horas, talvez, mas nunca me senti cansado ou com fome. E nunca me preocupei em estar perdido, embora não tivesse ideia de onde estava ou para onde ia. Mesmo assim, senti uma onda de felicidade e entusiasmo quando virei a esquina e vi algo no túnel à frente. Ao me aproximar, percebi que era uma parede de tijolos, mas assim que comecei a pensar que havia chegado a um beco sem saída, a parede sumiu, revelando um cômodo escuro. Parei na entrada do túnel, olhando para o chão do que parecia ser um porão. Estava vazio. Mas à luz da árvore consegui distinguir algo riscado no chão. Era o número 2. Senti meu pulso acelerar ao me lembrar da pintura de Rachel com as cadeiras do teatro. E então, entrei na sala. Era o porão vazio de uma casa, e quando subi as escadas e abri a porta, vi o resto da casa também vazio. Nenhuma luz estava acesa, mas a luz do sol entrava forte por todas as janelas e à distância, eu podia ouvir o que parecia ser o som de pequenas ondas quebrando na praia. Eu queria sair e ver onde estava, mas me forcei a verificar primeiro a casa em busca de pessoas ou pistas. Mas não tinha nada. A casa estava completamente desprovida de qualquer sinal de pessoas, exceto pelo número riscado no chão. Meu nariz formigava com um ar salgado quando saí. A casa ficava perto da praia, no que logo percebi ser uma pequena ilha deserta e reconheci sem muita surpresa a casa da pintura de Rachel. Ao descer da varanda, não vi sinal de ninguém. Mas não estava completamente sozinho porque, a uma certa distância da casa, estava a árvore. Eu sabia que não podia ser a mesma árvore do terreno abandonado, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era. Ou pelo menos uma parte diferente da mesma árvore que formou os túneis e apareceu no meu mundo antigo em qualquer lugar que fosse este. Um pensamento começou a me ocorrer assim que saí da casa. Eu não achava que aquele fosse o meu mundo, não exatamente. Eu conseguia ver uma ilha maior a alguma distância e talvez houvesse pessoas nela. Hotéis, carros e aviões. Ou talvez não, já que essas coisas poderiam não existir aqui.
De qualquer forma, minha intuição recém-descoberta estava ficando mais forte, e eu percebia que... como era mesmo o nome? Não. A atmosfera das coisas era diferente de alguma forma, mesmo que só um pouco. Não ruim ou assustadora, só diferente. Mas mesmo assim, depois de algumas horas explorando a ilha e verificando a casa, comecei a me sentir terrivelmente sozinho, mesmo com uma árvore aqui por perto. Decidi voltar para o túnel e continuar. A parede do porão desapareceu à medida que me aproximava e entrei nos túneis de novo. Pouco tempo depois, encontrei a segunda versão da casa. Assim como a primeira, a parede desaparecia em um porão, mas este estava longe de estar vazio. Era uma pequena espécie de oficina repleta de ferramentas desconhecidas para mim. Olhei para baixo e vi o número 43 riscado no chão. Quem teria feito aquilo e por quê? Eu ia explorar a casa com mais cuidado dessa vez, já que parecia haver pessoas ali, mas então paralisei. Encostada na parede de tijolos, ao lado de uma pequena pilha de tábuas, estava uma marreta. Tentando fazer silêncio, aproximei-me sorrateiramente e a peguei antes de voltar para o túnel. Quando eu era pequeno, antes do meu pai falecer, ele adorava caçar. Eu nunca ia com ele e não me lembro muito do que ele caçava, mas sei que ele tinha um velho cão de caça que possuía desde antes de eu nascer. O cachorro só gostava dele. Bom, dele e de seguir o rastro de alguma coisa. Quando Rockefeller sentia um cheiro, era como se estivesse em transe. Ele ia e ia, para lá e para cá. E olhando para ele, parecia que estava tendo um ataque. Perdido e certo ao mesmo tempo. Mas independente do que Rockefeller soubesse ou não, ele sempre encontrava o que procurava. Eu me sentia como Rockefeller agora. Eu me movia cada vez mais rápido enquanto descia uma curva após a outra. Sentia como se estivesse seguindo o rastro de algo ou viajando por memórias que eu não tinha. Segurando a marreta com firmeza, eu podia ouvir o zumbido crescente de uma música distante em minha cabeça enquanto virava a última esquina, e então tudo ficou em silêncio. Havia outra parede de tijolos e conforme me aproximava, ela desabou. Era outro cômodo no porão, mas este era bem menor. Havia uma mesa, um baú de roupas e uma velha cama de metal desmontada. Encostada na parede de tijolos ao fundo, uma mulher usava um dos pés de metal da cama para atacar a parede e o que quer que estivesse atrás dela. Senti minha cabeça girar enquanto a observava por trás e, quando ela se virou para me olhar, com os olhos arregalados de surpresa e medo, senti a marreta escorregar da mão dela enquanto eu cambaleava para trás, contra a parede agora sólida. Mal conseguia respirar, mas conseguia articular uma única palavra. Rachel? A mulher olhou para mim com uma expressão menos temerosa, mas ainda cautelosa. Ela tinha um dos pés na cama parcialmente levantados em sinal de aviso. Sim, eu te conheço. Era ela, mas não era. Assim como a árvore na ilha. Essa Rachel parecia alguns anos mais velha e, embora parecesse estressada e confusa naquele momento, seus olhos não pareciam carregados pela mesma tristeza silenciosa que eu havia reconhecido observando a outra Rachel por todo aquele tempo. Mesmo assim, eu não sabia como responder a sua pergunta sem parecer estranho ou maluco. Encarei-a por um segundo, sem saber o que fazer, quando ela fez a outra pergunta. Você saiu do túnel de árvore, certo? Assenti com a cabeça, grato por algo que eu pudesse responder facilmente. Me observando, ela disse. De onde você veio? De antes do túnel, eu quero dizer. Corei enquanto tentava encontrar as palavras corretas. Bom, eu vim do Texas. Originalmente, quero dizer. Ela sorriu para mim por um segundo antes de se conter e tentar parecer séria de novo. Sim, tudo bem, mas você sabe como a árvore funciona? Como você descobriu o túnel? Como que você chegou aqui? Suspirando, esfreguei a cabeça e simplesmente comecei. Olha, eu sei que isso vai parecer uma coisa meio maluca, mas eu tinha um emprego vigiando uma mulher presa em um quarto e essa mulher era você. Quer dizer, a outra versão sua. E ela me pediu ajuda. E eu não pude ajudá-la, então eles me levaram e eu descobri que ela já estava morta há muito tempo, mas podia me ver no futuro. E então eles colocaram em mim algo da árvore que estava nela, algo que a matou. Então eu escapei e descobri onde encontrar a árvore através de coisas que ela havia pintado. E de alguma forma eu sabia como entrar nos túneis para encontrar diferentes lugares. E eu tenho quase certeza de que os túneis levam a mundos diferentes e eu consegui essa marreta, então eu... Calma aí. Caraca, puta merda. Respira fundo, você vai desmaiar. Ela estava sorrindo de novo, e dessa vez não tentou esconder. Olhou por cima do que restava da cama até onde a marreta estava jogada no chão. E você disse marreta? Sim, eu acredito em você. Eu também já estive nesses túneis.
Meu ex-namorado me enganou para que eu me mudasse para cá, para que ele pudesse me amarrar a uma árvore na casa dele. Bom, não me amarrar na árvore, literalmente. Tome o lugar dele como o quê? O amigo da árvore ou algo assim? Eu não sei, realmente. É tudo muito confuso e eu não entendo tudo. Mas o que eu entendi é que aquele desgraçado me emparedou aqui dentro. No começo, eu achei que ia conseguir arrancar alguns desses tijolos com o tempo, mas não. Dessa vez ele colocou uma camada de concreto por fora. O bom e velho Phil. Ou Justin, ou sei lá. Agora eu o chamo principalmente de babaca. Nossa, isso tá demorando uma eternidade. Dei um passo à frente e coloquei a mão na marreta. Deixe-me fazer isso um pouco. Vamos revezar. Tínhamos removido ainda mais tijolos do que eu e ela já havia conseguido, mas a parede de concreto só começava a apresentar pequenas rachaduras. Eu queria apenas ficar olhando para ela, conversar com ela, mas sabia que ela estava cansada. Ela sentiu com relutância e soltou a marreta. Antes de golpeá-la, olhei para ela de novo. Há quanto tempo você está aqui? Rachel franziu a testa. É difícil dizer com certeza, mas eu acho que uns 8 meses. Deixei o martelo cair novamente enquanto meus olhos se arregalavam. E como você sobreviveu todo esse tempo? Seu semblante se tornou ainda mais carrancudo. É a árvore. Ela não me deixa morrer. Eu só entro no túnel por um tempinho todos os dias e nunca fico com fome ou com sede. Então me ocorreu um pensamento. Por que você simplesmente não escapou pelos túneis? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, obrigada. Já chega de ver outros mundos. Alguns deles não são nada agradáveis e eu não quero ficar ainda mais ligada à árvore do que eu já tô. Eu só quero sair daqui e ir pro meu próprio mundo e então tentar descobrir como me libertar da minha ligação com a árvore de uma vez por todas. Rachel deu de ombros. Eu teria conseguido eventualmente com aquelas peças idiotas da cama, mas quem sabe quanto tempo teria levado? Ela sorriu de novo. Eu fico muito feliz que você tenha vindo ajudar e trazido uma marreta. Retribuindo o sorriso, assenti com a cabeça enquanto levantava o martelo de novo. Eu também. Estávamos ambos encharcados de suor quando rastejamos pelo buraco que tínhamos feito na parede externa. Rachel me disse que achava que seu ex-namorado já tinha ido embora há muito tempo, mas não tinha certeza. Então, precisávamos ter cuidado. Pegamos a marreta que estava dentro do quarto e seguimos em direção à escada. A casa estava decorada, mas silenciosa. E não vimos ninguém enquanto caminhávamos até a porta da frente e a abrimos. Lá fora, o sol nascia para um novo dia e quando saímos para a varanda, dei um pequeno pulo quando Rachel pegou a minha mão e a apertou. Olhei para ela. Eu não tinha conseguido ajudar a outra Rachel, mas talvez esse nunca tenha sido o objetivo, porque agora eu pensava que ela tinha conseguido enxergar mais do que apenas outros lugares ou o futuro. Ela tinha conseguido vislumbrar outros mundos e possibilidades, como essa, onde outra versão dela estava presa e precisava de ajuda, em um lugar onde eu não seria caçado e ela poderia ser livre. No fim, mesmo sabendo que estava morrendo, Rachel estava determinada a nos ajudar a ficar juntos e felizes. O sol da manhã pintava cores lindas no rosto de Rachel e, olhando em seus olhos, viu o quanto ela se parecia com a mulher que eu havia observado, por quem eu tinha carinho e a quem tentei salvar. A mulher que, no fim, me salvou. Eu queria contar tantas coisas para Rachel, fazer tantas perguntas, mas tudo isso podia ficar para depois. Apertando sua mão de volta, caminhei com ela para longe da casa. Por agora, isso era suficiente. Eu particularmente gostei muito da creepypasta de hoje. Gosto desse tipo de tema, né? Temas que envolvam viagem no tempo, outras realidades. Eu ainda fiquei com a dúvida de que, será que a árvore é um ser vivo e pensante? Porque por mais que a Rachel tivesse ali o lance paranormal que ela tinha e que o Sr. Solomon confirmou, a árvore potencializou isso nela e mostrou uma coisa que iria acontecer. O mais interessante é que na história de hoje, de novo, nos deparamos com o tema destino. Olha que coisa interessante. Se a gente desmembrar um pouquinho essa história, a gente vai ver que todas as decisões que o Thomas tomou levaram ele até o final da história. Então, tipo assim, por mais que o Solomon tenha dado uma ajudinha, de certa forma, buscando o Thomas correto que a Rachel viu, a Rachel, de certa forma, já tinha visto que isso iria acontecer e ela pintou o caminho que o Thomas iria fazer. A questão é,
Se o Thomas nunca tivesse visto esses quadros, ele de certa forma acharia essa árvore e encontraria esse caminho e viveria tudo que ele teria que viver? Enfim, é meio doido a gente pensar nisso e provavelmente gerariam tantas outras dúvidas e questões que a gente ia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora ouvir histórias de terror. Eu quero saber da sua opinião, então me conta aí o que você achou nos comentários, se você tem alguma teoria. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.